Talk Timba. Olá, olá, minha gente, saudações alvirrubras. Começa agora mais um episódio do Talk Timba. E eu vou trazer hoje uma convidada muito especial, uma torcedora de coração do Clube Náutico Capibaribe, que está contando uma história muito interessante da história do nosso clube e, sobretudo, a filha de um dos maiores locutores da história do futebol mundial, nosso querido grau 10 internacional, Adilson Couto. Quem não lembra desse cara, não lembra o que é futebol. Jogada para Radamés, suspendeu na grande área. Uma jopa, pênalti! É pênalti contra o Corinthians! Hoje com a gente aqui no Talk Timba, Marcela Couto. Tudo bem com você, amiga? Nossa, chega... Meu Deus do céu. Eu tava falar querendo... do meu pai, eu não sou tímida não, mas falar do meu pai eu já fico nervosa aqui, dá um... O seu pai é uma marca, assim, um DNA do futebol brasileiro, sabe? Dos grandes locutores do futebol do Brasil, sabe? Eu estava conversando aqui com você antes, que eu me lembro que a gente se encontrava muito quando eu era pequeno. Eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade aí, não vamos nos acusar, né? Mas a gente assistia aos jogos, eu assistia aos jogos aqui das cadeiras dos aflitos, porque eu tinha um tio que era conselheiro, era diretor, já foi vice-presidente, tio Valdeci Pinto, e a gente assistia nas cadeiras, e eu via muito você nas cadeiras, né? E aí eu pedia pro meu tio, porque eu tinha muita curiosidade de subir para ver as cabines de rádio, que ficam exatamente em cima das cadeiras aqui nos aflitos, e depois, por coincidência do destino, eu fui trabalhar com comunicação, fui trabalhar com rádio, e eu pedia pequenininho, eu pedia para subir, e é um espaçozinho pequenininho ali, que hoje, você voltando ali, você tem que se abaixar para andar, né? Mas eu era pequenininho, dava para andar, e eu via, eu ficava atrás, parado, olhando e muito impactado com Adilson Couto narrando os jogos do Náutico. E eu olhava para aquilo, um homem grande, assim, com uma voz que preenchia os espaços, né? E isso me marcou e emocionou muito, como emocionou toda uma geração de ouvintes de rádio e de pessoas que amam o futebol, né? Eu queria que você contasse, antes da gente começar a contar a sua história, um pouco da história dessa lenda que é o nosso grande Adilson Couto. Quer me desconcertar? Fala do meu pai, né? Fui até participar de uma outra entrevista só sobre ele e chegou na hora eu não conseguia falar, chorei, me tremi todo. O pessoal, que isso, Marcela? Você dá entrevista, né, por conta do esporte e tudo, mas realmente me emociona muito. E eu tenho muito orgulho, não só do profissional, como o pai, né? Meu pai, nossa, meu pai era maravilhoso, a gente tinha uma relação pai e filha assim maravilhosa. E o orgulho que eu tenho dele em relação ao futebol, eu admiro ele muito como profissional e isso que ele deixou, eu acho que conta muito do que ele é, porque ele é muito querido ainda hoje, são 12 anos já que ele se foi, e ainda hoje as pessoas lembram dele com muito carinho, né, com muito respeito de todas as torcidas. Então isso para mim é muito orgulho, não só as pessoas que escutavam ele, como os colegas de imprensa também, que falam, eu sento 2 minutos para conversar com os colegas de trabalho dele, né, e só tem coisas boas, né, eu não escuto ninguém falar mal do meu pai, ninguém reclamar, só tenho coisas boas para falar dele. Tá aqui acompanhando seu pai nas transmissões fez você se aproximar do Náutico, mas foi isso que fez você torcer pelo Náutico? Não, na verdade eu não gostava de futebol, não entendia nada. Era aquela que, vai ter Copa do Mundo, bota uma camisa do Brasil e pica papel, né? Pra dizer que joga, que gosta, mas eu não gostava. Só pra participar do Away. Porque tava todo mundo, né, assistindo, nem sabia nem quem tava jogando ali, só sabia que era o Brasil. E aí, eu sempre fui muito brigona, né? Muito metida. Aí 2 amigos meus estavam discutindo, né? Não, porque o esporte é melhor, porque o Santa é melhor, porque não sei o quê. E eu tava doida pra me meter na conversa, só que eu não entendia nada de futebol, não sabia nem quem era Santa, quem era esporte. E nisso desceu outro amigo meu, Geraldo, e eu perguntei, Geraldo, vem cá, quem é melhor, o Santa ou o esporte? Aí ele, nenhum dos dois, é o Náutico. Eu fiz, então eu sou Náutico. Esse cara é muito inteligente. E qual é o nome dele? Geraldo. Geraldo, valeu a dica aí. E aí eu dizia que era Náutico, mas ainda assim, eu não ligava para futebol. Se perguntasse quem é o time do Náutico, não sei, quais as cores, sei lá, deve ser verde, não sabia nada. Uhum. Minha mãe torcia pelo Náutico, né? Mas eu não sabia. E aí um jogador de futebol, esqueci o nome dele, ele era da categoria de base, morava no meu prédio. E esbarrou comigo com meu pai. Aí meu pai fez, ela é Náutico. Né, que eu já dizia que era Náutico, ele fez, vou dar uma camisa do Náutico para ela. E me deu uma camisa, aquela da Kyalami, né? Uau, Kyalami! E aí quando ele me deu a camisa, eu queria vir só para dizer que usei a camisa.
E meu pai pedia, pai, né, me leva, Nós ele, somos não. do tempo da Caia Lame, hein? Eu tinha 2 anos de idade. E aí eu pedia, meu pai, me leva. Ele falou, olha, eu vou te levar, deixa eu narrar um jogo que você vai. E aí quando ele me trouxe, nossa, eu me apaixonei. Assim, eu falei, não, eu quero todos os jogos do Náutico que tiver, eu quero. Inclusive na folga dele, eu quase que obriguei ele a vir para o jogo, né, para me trazer para o jogo do Náutico. E aí me apaixonei, nunca mais deixei de vir. Graças a Deus. Obrigada, Geraldo. Era muito diferente esse estádio nessa época, né? Sim. Ele não tinha muitas partes que foram construídas depois, a ampliação do estádio. Isso. Eram realmente uns aflitos que tinha uma coisa muito raiz, né? Tinha uma coisa muito de uma torcida muito conectada com o time, muito de perto do Náutico, né? Eu acho que o Náutico tem essas características até hoje. Claro que a torcida se ampliou, o Náutico vem se democratizando, né? Ampliando o tamanho da sua torcida. Mas era como se a gente estivesse em casa aqui. Você se sentia em casa aqui? Eu me sinto em casa, né? Tava comentando aqui que eu fui para o jogo na Arena e, óbvio, depois de tanto tempo, né? Você se emociona, né? Eu cheguei lá, fiquei emocionada. E o resultado do jogo a gente não comenta. Mas eu fiquei emocionada, mas quando eu entrei aqui nos aflitos, subiu aqui assim na hora. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar. Não vou chorar. É diferente, é outra coisa. Aqui é a nossa casa. Entendeu? Por mais que a gente tenha conquistado título também na Arena, depois de tanto tempo, foi bonito, foi lindo, foi massa, mas aqui é a nossa casa, é diferente, é outra coisa. E aqui nos aflitos também, aqui nesse lugar, você também atuou como atleta, né? Atleta de hóquei, que também trouxe títulos. Eu queria que você me falasse um pouco nessa tua carreira como desportista e sobretudo dessa importância também da gente pensar nesse projeto das categorias amadoras, que também muita gente acha que o Náutico é só futebol e fica muito ligado ao futebol, mas o Náutico tem várias outras categorias que estão aqui, basquete, remo, não sei se hóquei ainda tem, mas você foi um atleta do Náutico nesse sentido, né? Como é que foi essa experiência? Sim, eu comecei no Clube Português, eu fui tricampeã brasileira, na época eu tinha sido bicampeã brasileira, mas o meu sonho era jogar pelo Náutico, só que não tinha horário, as atletas, a maioria trabalhava, estudava, então assim, o horário de treino da gente o pessoal toma um susto, mas é de 10 horas da noite, então a gente não tinha horário aqui, só tinha horário cedo e ninguém podia, então nunca abria o hóquei aqui. E depois de um certo tempo eu insisti e a gente abriu o hóquei aqui no Náutico. Abrimos, eu quase que implorando. Quer dizer que você que trouxe essa modalidade aqui para o Náutico. Não, tinha o masculino. Tá, aí o masculino certo. Voltava, parava Sim. e tal, mas o feminino não tinha. Então eu insisti muito, eu falei, olha, abra que eu vou ser campeã, eu estou prometendo, Uau. eu vou ser campeã. Eu vou trazer um time que tem a base da seleção brasileira, um time campeão, e eu vou ser campeã pelo Náutico. E eu acredito que era o Berilo na época, ele acreditou na gente, abrimos, né, o hóquei aqui e fomos campeãs brasileiras em Petrópolis, né, em 2012, foi o primeiro título, o meu terceiro, e depois aquela insistência de novo, só que para fazer o campeonato aqui em Recife, e óbvio, né, no Náutico. Então assim, depois de muita insistência também, a gente conseguiu trazer o campeonato para cá, ganhamos em cima do Esporte. Adoro! São minhas amigas. Até porrinha, se for em cima do Esporte, a gente gosta de ganhar, não é não? E assim, eu fiquei desesperada, porque com menos de um mês do campeonato, eu tive epicondilite, que é uma, eu não sei explicar direito, mas assim, é uma tendinite 1000 vezes pior, né? Uma dor profunda no cotovelo que você não consegue nem mexer. E eu cheguei para meu médico, né, meu ortopedista, doutor Luiz Augusto Pires, que é alvirrubro, e falei, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho que jogar. Eu sou atleta, eu sou diretora, que na época eu era diretora, eu sou capitã e eu me mato se eu não jogar. Você eu cuidava tenho que de jogar. tudo, cuidava de... Nesse segundo sim. Só que eu insisti, eu falei, faço qualquer coisa, depois você arranca, bota uma prótese, mas eu tenho que jogar. E ele cuida do meu braço e eu fez infiltração, então eu consegui na luta, assim, porque doía muito, é uma dor assim insuportável, mas consegui, no final, a taça desse tamanho, pesada. Mas como é que foi que o hóquei chegou na tua vida, assim, de você começar e se tornar uma super campeã da modalidade? Eu sempre gostei de esportes em geral, fiz vários esportes. E quando meu pai foi para a Olimpíada de Seul, eu pedi um skate para ele. Só que ele trouxe um skate e um patins. E aí eu brincava com os dois. Só que aí abriu a patinação artística no Clube Português e eu fiz, eu quero fazer isso aí. Só que assim, eu nunca gostei de balé, essas coisinhas mais de menininha, sabe? Eu sempre gostava de coisa mais radical.
E aí era a patinação artística é mais dança, né? Não tinha nem postura, eu nunca fiz balé na vida. E aí abriu o hóquei. E o técnico da patinação artística fez: Marcela, você vai decidir ou hóquei ou patinação. Os dois eu não quero. Aí eu falei: tá bom, então vou pro hóquei. Então eu comecei a jogar hóquei. Partiu daí, assim, do meu pai trazer um patins e acabar saindo da patinação artística pro hóquei. Como acho que a maioria das atletas mais antigas. Com certeza, que maravilha. Também tem uma história muito interessante. A gente começou falando da história do Náutico, né? Das suas histórias, da história do seu pai aqui, da história da gente aqui nas arquibancadas. E você hoje está produzindo um material incrível, né? Contando justamente essa história de 120 anos do Clube Náutico Capibaribe, que a gente comemora agora nesse ano de 2021. Tinha muita coisa programada para fazer, infelizmente a pandemia não pôde fazer com que a gente fizesse uma grande comemoração, mas você está fazendo um belíssimo trabalho, que é um álbum oficial, né, comemorando os 120 anos do Náutico. Eu queria que você contasse um pouco como é que está esse projeto. Tá, na verdade o projeto não é meu, né? Queria muito que fosse meu, mas não é meu. Eu estou colaborando com o pessoal da G4, que é a agência que faz, que teve a ideia, né? O Alan teve essa ideia, ele é uma pessoa que já tem experiência em álbuns de figurinhas e ele decidiu fazer, ele é alvirrubro, decidiu fazer junto com o Felipe o álbum do Náutico, só que em uma versão premium, né? Então o álbum não é aquele álbum que a gente vai lá, compra na banquinha super fácil lá e cola as figurinhas. Sim. É algo muito mais produzido, é um álbum box premium. Ele vem em capa dura, numa caixa, já vem com os 300 cromos, porque por conta da pandemia eles tiveram que fazer toda a reformulação de venda, de produção, para não ter a troca de figurinhas, bafo, sim, né, aquela brincadeira. O tradicional, né? O tradicional, né? Fugir um pouquinho, mas assim, ele vem contando a história dos 120 anos do Náutico, desde das origens náuticas, do remo, até o título pernambucano de 2021. Então, assim, é uma viagem no tempo que o torcedor faz. Não é porque eu estou participando, não, mas assim, está muito rico o material. Eu estou vendo de perto, estou ajudando e assim, é muito gostoso você ver acontecendo uma coisa que você ouvia falar. Sim. Então, assim, você ouvia falar, eu vi uma bandeira do Náutico, eu vi essa semana passada a foto de todas as bandeiras do Náutico. Você imagina, de 1901 até hoje, uau, todas as bandeiras do Náutico, camisas, isso vai estar história, tudo presente no nesse álbum. material. A gente vai falar de todas as conquistas do Náutico, vai falar dos esportes também que tiveram grandes conquistas, outros esportes também. E vai ter uma situação que, assim, é inédita aqui no Brasil. Esse álbum é o segundo álbum nessa categoria Box Premium. Só o Flamengo tem um desse. E o Náutico vai ser o segundo álbum do Brasil a ter um álbum desse tipo. E além disso, a gente vai ter primeiro álbum no Brasil a ter interação com o torcedor como figurinha. Nenhum outro álbum fez isso. Então o Náutico vai ter a figurinha do torcedor, em que os 3.000 primeiros compradores do álbum, eles vão ter o direito de enviar uma foto com uma imagem boa, camisa do Náutico, com o CPF lá da pessoa que fez a compra, e desses 120, 102 vão estar no mosaico, dentro do álbum, com as fotos lá, e 18 vão virar figurinhas. Vai ficar, você imagina, você, torcedor apaixonado, você vai ser a figurinha do álbum, contando a história do seu time. Né? Então, assim, vai ser o primeiro do Brasil. Realmente está muito bonito, a gente está divulgando nas redes sociais. Posso falar o site? Pode sim, devo, claro, né? Claro. É www.albumdotimbu.com.br. Então, se cadastra no site, que aí, assim que chegar o álbum, você é avisado e você já vai poder comprar. Maravilha. Marcela, filha de peixe é peixinho, né? E você me disse que nas horas vagas, algumas vezes, você está também ali na cabine do Náutico fazendo... Ali. É ali, né? É ali, daquele lado ali. Fazendo a locução dos Jogos do Náutico aqui nos Aflitos, né? Me conta um pouco dessa experiência. Me chamaram, eu só não lembro o ano, eu sou péssima em número e data. A diretoria de marketing do Náutico me chamou para fazer a locução no Dia da Mulher. E eu fiz, não vou, né? Na hora eu pensei, assim, eu não tenho vergonha por causa do hóquei, por conta do meu pai, já dei entrevista, não fico com vergonha nem nada, só que você puxar o grito de guerra, não sei o que, para um estádio, era na arena, né? Eu fiz, não vou. Só que aí eu fui porque fizeram chantagem emocional, você homenageia seu pai, porque a gente lembrou logo de você, eu vou, né?
Mas deu tudo certo, eles gostaram, o pessoal gostou e eu continuei fazendo. E em um dia que o locutor oficial, né, Luciano, não pôde fazer a narração do estádio, aí me chamaram. E aí eu fiz o jogo inteiro, né? E eu gostei, eu acho que gostaram também, brinco, faço os jargões do meu pai. E aí foi legal. Você lembra dos jargões do seu pai? Vários. Esses eram maravilhosos, né? Eu lembro que na rádio aquela chamada Adilson Couto. Isso, era, era a vinheta dele. Era a vinheta da chamada dele, né? É. Adilson Couto! Alcemar chegando pelo time do Náutico, América Bisu, pode marcar e bater a terceira, ele! E quais eram os mais famosos, assim, do grande Adilson? Tinha o Que Vergonha. Tem gente mexendo no placar, essa é dele? Essa é na hora do gol. Depois que ele... Você falando, eu também. Olha eu me enrolando aqui. Como é que ele falava? Tem gente mexendo no placar. Tem gente mexendo no placar. 2 pro Náutico, 1 para o Sport. E quando o jogador chegava ali na frente do gol, cara a cara com o goleiro, e dava um chute e ia bater lá no outro lado da rua, como é que ele dizia? Que vergonha, fulano, que vergonha. Que vergonha, aquela vozona. É. Eu acho que o jogador morria ali, se tivesse ouvindo aquilo, um que vergonha desse. É verdade. Era incrível. Lembra de mais algum? Nossa, tinha depois que ele teve um infarto, aí ele brincava, né? Ele fazia assim, quando o time fazia um gol, ele fazia o coração do torcedor, no caso o Timbu, né? O coração do torcedor Timbu faz tum, 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 tum de alegria. Aí tem gente mexendo no placar. Que alegria, que saudade do grande Adilson Couto. Geraldo! Bate no canto oposto, fazendo gol, Timbu. Coração faz. Tum, 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 tum. De alegria. Tem gente mexendo no placar. Prazer estar aqui com você. Eu que digo. De poder lembrar um pouco dessa memória e dessas histórias que estão muito presentes aqui nesse campo. E a gente espera que possa ter muitas outras alegrias aqui. E da próxima vez eu quero vir para o jogo vendo você fazendo a narração do jogo aqui, viu? A gente vai fazer essa cobertura. É só me chamar que eu venho. Para a gente terminar, a gente faz um momentinho que chama Momento Tic-Tac. Tic-Tac é aquela seleção espanhola que o cara toca e o outro toca rapidinho e tal. Os caras ganharam tudo, Copa do Mundo, Copa da Europa, não sei o quê. Só naquela basezinha, depois não deu em nada, né? Mas aqui é rapidinho, eu faço uma pergunta e você responde rapidinho, para a gente encerrar essa entrevista, pode ser? Pode. Vamos lá. Um momento inesquecível do Náutico. Pode ser 2? Pode ser 2. Bom. Aí você já quebrou o tic-tac, mas beleza, o futebol da gente é improviso. É tic-tac-tic. Óbvio, a subida da gente contra o Ituano, que acho que quem veio não tem como esquecer desse jogo. Ai, diretor, a gente tava aqui. Não tem como esquecer. Se eu tô rouca por causa do jogo, assim, imagina como eu fiquei depois desse jogo. Foi inesquecível. Um outro grande momento no jogo. Felipe faz o cruzamento, bola dominada dentro da grande área pelo Nildo. Felipe recebeu o pé esquerdo pro gol! Para garantir a volta à primeira divisão da Série A em 2007. E um momento que, apesar de triste, como é que eu fico, gente? Apesar de ser um momento triste, foi um momento muito lindo. Meu pai faleceu numa quinta-feira, um dia antes do meu aniversário. Ele foi enterrado no dia do meu aniversário e no domingo, acho que foi no domingo, teve um jogo aqui, Náutico e Fluminense. E o Náutico prestou uma homenagem, né? Um minuto de aplausos para ele. E apesar de ser um momento muito difícil para mim, foi assim, uma emoção muito grande. Assim, eu olhei da cabine e eu vi assim, os torcedores embaixo, sabe? Fazendo assim, Adilson. Aí realmente foi difícil de segurar, né? Apesar de ter sido triste, que eu tava muito mal, mas assim, foi um momento inesquecível. Nunca vou esquecer de ver a minha torcida prestando essa homenagem pro meu pai. Desculpa. Você sabe qual era a última pergunta que eu ia te fazer no Tic Tac?
uma saudade. Veja que coincidência. Meu pai. Meu pai. Era eu chegar em casa, né? Às vezes, tanto com jogo ou sem jogo, mas eu chegava em casa, dava boa noite para minha saudosa mãe, ia direto pro quarto do meu pai pra gente falar de futebol, comentar de resenha, o que aconteceu, de jogador. A saudade é meus pais, né? Mas como a gente tá falando de futebol aqui, é meu pai. Marcela, queria te agradecer demais. Foi muito bacana poder reviver tantos momentos com você aqui, dentro da nossa casa, né? Onde a gente foi tão feliz, onde a gente viu e ouviu seu velho pai narrar tantos momentos bonitos do Náutico. E desejar muito sucesso nesse álbum de figurinhas que está sendo lançado, contando a história de 120 anos de um clube tão bacana como é o Clube Náutico Capibaribe. Te agradeço demais e vou te convidar para que a gente possa voltar aqui para na TV Timba mostrar você fazendo uma locução de um jogo do Náutico aqui, eu vou estar contigo, pode ser? Já chamou, tá marcado, só dizer o dia que eu venho. Prazer grande, amiga. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. E agora eu queria que você, se pudesse, chamasse a nossa torcida para se inscrever no canal da TV Timba, acompanhar as novidades, dar o seu like e acionar o sininho, pode ser? Pode ser. Torcedor alvirrubro, vamos seguir a TV Timba. Dá o like aqui. Se você não viu os outros vídeos, vai em todos os vídeos que tiverem, vai lá e dá o like em tudinho. E assim, ativa o sininho para você receber as notificações aqui da TV Timba. Valeu, amiga. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado Obrigadão. demais.